Estamos de volta aqui na nossa quarta aula. No bloco anterior, né, a gente estava discutindo, falando um pouco sobre a questão do marco teórico. É claro que eu já falei isso em outros momentos, né, dessa aula de metodologia, né, de pesquisa, mas nesse finalzinho eu dei uma certa prioridade na questão do marco teórico, até para poder entender como que o marco teórico funciona dentro da pesquisa. E no bloco anterior eu falei um pouco sobre a teoria do Ronald Dworkin. É claro, vou deixar bem claro isso aqui, né? Eu falei de uma forma muito sucinta, né? Qual que é a proposta dworkiana, para que vocês tenham pelo menos assim uma ideia do que ele trabalha. E se vocês obviamente tiverem interesse, né, pela concepção dworkiana de direito, é um autor extremamente interessante para se trabalhar pesquisa no campo do direito, né? Nesse bloco agora eu vou tentar mostrar para vocês como que, por exemplo, a teoria do Ronald Dworkin ela pode servir na prática, né? Ou seja, assim, de como que a gente pode trabalhar determinados temas utilizando o marco teórico e de que forma que o marco teórico ele entra dentro da pesquisa. Bom, há alguns blocos atrás, né, eu deixei talvez um pouco claro que a questão da escolha do marco teórico não é uma mera escolha, né? Ou seja, eu não posso chegar e falar assim, eu vou optar pelo marco teórico da teoria pura do direito de Kelsen, simplesmente. É claro que eu posso escolher Kelsen, não tem problema. A questão é, será que um autor como Kelsen, ou a teoria de um autor como Kelsen, como a teoria pura do direito, ela serve para aquilo que eu pretendo trabalhar? Será que a teoria de um Ronald Dworkin também ela serve para aquilo que eu pretendo trabalhar? A teoria do Habermas, uma teoria do Kant, do Hegel, ou seja lá o que for. Então isso não é simplesmente uma mera escolha, né? Isso é um pouco mais complicado do que somente isso. A questão é a seguinte. Bom, no caso do Dworkin, né, é um autor, como eu já disse para vocês, que é muito interessante para quem quer trabalhar discussões que envolvem, por exemplo, direitos fundamentais, que envolvem liberdades, a discussão de liberdades, que envolve hermenêutica, que envolve discussões constitucionais, vamos dizer, adequadas a uma democracia, como o nosso caso, um Estado democrático de direito. Ou seja, o Dworkin é um autor que caberia para uma discussão um pouco até mais ampla, se vocês pretenderem, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma discussão que envolve que envolve o tema da liberdade, por exemplo, como citando aqui a questão vamos supor, do casamento ou do reconhecimento de uma relação jurídica ou de uma relação, né, entre duas pessoas do mesmo sexo. Ou seja, eu quero que exista um reconhecimento jurídico dessa relação. Como aqui está em jogo, né, a discussão da liberdade e da igualdade, e, claro, da questão da dignidade da pessoa humana, o Ronald Dworkin é um autor extremamente importante para essa discussão. Né? Claro, para aquelas pessoas que pretendem, de certo modo, reforçar, né, o caráter, vamos dizer assim, normativo dos princípios da igualdade e da liberdade. Então, o Ronald Dworkin seria um autor muito interessante para trabalhar essa discussão, né? Se alguém está trabalhando, por exemplo, a discussão, inclusive essa mesma questão do reconhecimento, né, jurídico de uma relação de pessoas do mesmo sexo, até mesmo a teoria do direito como integridade, né, do Ronald Dworkin, ela serviria para isso, para que você chegasse a uma conclusão nesse sentido, né? Então, como que seria mais ou menos? Vamos pegar esse tema só para a gente poder entender como que o marco teórico ele vai entrar dentro da pesquisa. Então, eu vou trabalhar o tema, né, que seria o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu sei que esse tema já é um tema recorrente, né, vamos dizer assim, mas só para entender como que ficaria a questão do marco teórico. Bom, eu vou apresentar, num primeiro momento, né, de que forma que o casamento ele é reconhecido no Brasil. Né, como que o casamento ele é trabalhado no Brasil pela doutrina, pela jurisprudência, obviamente, os aspectos legais do casamento. Óbvio que essa questão de reconhecer, ou dessa possibilidade de que tenha um casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso, embora já tenha sido bastante discutido, ainda é algo que, de certo modo, incomoda determinadas pessoas. Então eu vou apresentar
um panorama geral de como que isso é entendido, né? Depois eu vou apresentar a discussão do princípio da igualdade e do princípio da liberdade a partir de Ronald Dworkin. Isso seria o meu marco teórico. Eu até posso fazer em um momento anterior a discussão do princípio da igualdade e da liberdade de acordo com outro paradigma, por exemplo, com o paradigma do Estado Social, né? Já que o Dworkin seria, entre aspas, aí, um liberal, né? E aí sim eu apresentaria a teoria do Ronald Dworkin, ou seja, de que modo que o Dworkin trabalha a igualdade, de que modo que ele trabalha a liberdade. Para só então, no meu outro capítulo, apresentar críticas a essas concepções ainda, vamos dizer, presas a um modelo de Estado, né, que não oferece uma resposta adequada a uma democracia constitucional. Então essa seria mais ou menos a ideia, ou seja, o meu suporte teórico, né, o Ronald Dworkin, a teoria do Ronald Dworkin, ela, na realidade, serve para que eu apresente críticas a essa ideia de que não é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, dessa forma, eu vou utilizar o meu marco teórico. Isso claro, numa pesquisa de pós-graduação, né? Bom, o Ronald Dworkin também, ele apresenta outras teorias, né, em relação, por exemplo, à questão da hermenêutica. O Ronald Dworkin, ele é um autor extremamente importante porque ele, como eu disse em aulas passadas, né, ele é um autor que faz uma crítica muito bem construída à prática judicial, né? O Ronald Dworkin, desde o seu primeiro texto até o último, né, com algumas exceções, mas quase todos os seus textos, está trabalhando exatamente a questão de o modo como os juízes decidem os casos jurídicos, né? E a preocupação do Dworkin é exatamente com aqueles casos que ele vai chamar de casos difíceis, né? Ou seja, casos que não têm uma resposta pronta, né, acabada, né, pelo direito de alguma forma. Ou mesmo aquelas respostas que estão prontas, mas que já estão, de certo modo, já defasadas, né? Então, de que modo que o juiz deveria interpretar essas situações? Então, Ronald Dworkin é um autor muito importante para trabalhar esse tipo de temática, né? Então, se eu estou trabalhando a discussão de algum tema que ainda envolve uma construção teórica, né, uma construção mais apurada em relação ao determinado tema, eu acho que a teoria do Ronald Dworkin ela é extremamente, vamos dizer, acabada, né, nesse sentido, para poder dar conta de resolver esses problemas. Então, dentro do mesmo caso da questão das pessoas do mesmo sexo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, isso também é uma questão de hermenêutica, de interpretação. Isso não é meramente uma questão que envolve princípios, né? Também é uma questão que envolve princípios, mas também envolve uma postura hermenêutica diferenciada, né? E essa postura hermenêutica que, de certo modo, nós adotamos até hoje, ou ela é positivista, ou ela é num sentido, vamos dizer, pragmática, né? Isso o Dworkin ele vai criticar bastante, ou seja, eu não posso nem ser um juiz extremamente tradicionalista, né, conservador, voltado somente para o passado, mas também não posso ser um juiz extremamente moderninho, como alguns por aí, né, que decidem de acordo com a sua própria cabeça, fundamentado naquilo que eles entendem como o correto. Então, o Dworkin propõe uma teoria que ele vai chamar de direito como integridade, que é algo que se posiciona exatamente entre essas duas coisas, né? Se posiciona entre um juiz convencionalista, conservador, tradicionalista, e um juiz pragmático, que seria um juiz mais futurista, moderno, algo nesse sentido. Então, direito como integridade é algo que está entre essas duas coisas. Claro que se vocês quiserem ter uma melhor leitura acerca da teoria do Ronald Dworkin, como eu já disse, né, todos os livros dele, todos não, grande parte da obra dele está traduzida para o português, para o Brasil, pela editora Martins Fontes. Tem alguns outros livros também que eu recomendo, né? O livro de uma professora chamada Vera Caran de Coelho, que é uma professora da Universidade de Santa Catarina. Ela tem um livro muito importante sobre Ronald Dworkin. Tem várias teses, né, de doutorado. Se vocês quiserem entrar, por exemplo, no site da PUC Minas e entrar lá no site PUC Minas Pós-Direito, lá tem o seu banco de teses e banco de dissertações. Ali tem muita dissertação que envolve, ou tese também, que
que envolve a discussão da teoria do Ronald Dworkin. A Universidade Federal de Minas Gerais também tem isso, a USP, a UFSC, né, que é a Federal de Santa Catarina, ou seja, isso aí não é difícil de ter contato com esse tipo de teoria, né? Bom, além de Dworkin, existem outras teorias, obviamente, que podem ser utilizadas. Eu não tenho como aqui falar sobre todas elas. Mas uma outra teoria também que é bastante utilizada como marco teórico seria a teoria do professor alemão, né, do filósofo alemão Jürgen Habermas. Essa teoria ela foi, né, e ainda é uma teoria recorrentemente utilizada em pesquisas no direito. Por que, na realidade, as pessoas, ou grande parte das pessoas, optam por Jürgen Habermas, ou pela teoria do Jürgen Habermas, como marco teórico de pesquisa? Na realidade, o Habermas é um autor que pretende compreender, na realidade, ou oferecer, na realidade, uma teoria que dê conta, né, dessa complexidade que nós vivemos nesse momento atual. O Habermas parte da ideia, na realidade, que a sociedade ela é hipercomplexa, né? Ou seja, são pessoas extremamente diferenciadas, plurais, ou hiperdiferenciadas e hiperplurais, e de que modo que a filosofia, né, de que modo que o direito, de que modo que isso pode dar conta dessa complexidade. Então, a percepção do Habermas é exatamente essa, né? Se eu estou querendo construir realmente um Estado democrático de direito, eu tenho que partir dessa premissa, né? A ideia de que a sociedade ela é hipercomplexa. E democracia é exatamente a ideia de que, a partir dessa hipercomplexidade, cada um tem o seu interesse, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus valores, né? E essas pessoas elas devem ser, obviamente, ouvidas, devem ser levadas em consideração. O direito não pode simplesmente virar as costas para determinadas pessoas que não se encaixem em um determinado padrão, né, daquilo que seria o correto, vamos dizer assim. Então, Habermas ele propõe exatamente essa teoria, uma visão mais crítica, né, e a ideia de encontrar uma amálgama, né, algo que pudesse compreender ou facilitar a convivência, mesmo diante dessa complexidade. Então, o Habermas é um autor que vai servir, por exemplo, para pesquisas que pretendem criticar, né, esse paradigma de Estado que, de certo modo, ainda está muito presente, né? Esse Estado, por exemplo, extremamente paternalista, né? Ou também, às vezes, o Estado muito ausente, né? Vamos dizer, o Estado mais absenteísta. Então, nesses dois sentidos, ou o Estado que não faz nada, né, que não participa, e o Estado também que, de certo modo, intervém demais, o Habermas é uma teoria que serve para isso, porque a proposta dele é algo que também se posiciona entre essas duas coisas, né? Então, mas voltando à questão do Estado paternalista, de um chamado Estado social, que hoje em dia o Brasil ainda vive um pouco essa questão do Estado social, ou vive muito, né? O Habermas seria um autor muito bem aparelhado, né, para poder trabalhar essas discussões. Então, por exemplo, no direito brasileiro hoje em dia existe, principalmente no direito administrativo, né, existe um princípio chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Na realidade, todo o direito administrativo, né, de certo modo, claro que já existem algumas críticas, ele é construído a partir dessa ideia de que o interesse público está acima do interesse privado. E aqui, quem vai representar a ideia do interesse público seria exatamente o Estado, algo que também o Habermas vai criticar, porque o interesse público não se reduz a um interesse meramente estatal. Então ele vai fazer várias críticas nesse sentido. Então quem está trabalhando, por exemplo, uma discussão como essa, e pretende criticar o papel do Estado, de algum modo, né, ou está querendo criticar o direito administrativo, ou está querendo apresentar uma crítica ao direito tributário, por exemplo, ou ao direito penal, né, eu acho que autores como Habermas é um autor bem interessante, a partir daquela teoria que ele vai discutir qual que é a relação entre a esfera pública e a esfera privada, né? E essa teoria está num livro que se chama Direito e Democracia entre Facticidade e Validade, que foi traduzido para o português, né, para o Brasil, pela editora Tempo Brasileiro,
Esse livro é facilmente encontrado. E ele vai trabalhar exatamente essa distinção entre público e privado ali no seu capítulo 3º do volume 1 desse livro, né? Então ele vai discutir exatamente isso, né? Como que a esfera pública se relaciona com a esfera privada. Quando eu falei em uma aula passada em relação à questão dos paradigmas, eu falei um pouco sobre a questão do paradigma liberal, do paradigma do Estado social, né? E deixei um pouco claro de como que as esferas se relacionam nesses diversos paradigmas. Então, por exemplo, o paradigma liberal, né? Quem deve se lembrar aí, qual que é a relação entre esfera privada e esfera pública? Na realidade é uma relação meio de distanciamento, né? Ou seja, para que os interesses privados tivessem, de certo modo, prevalência em relação aos interesses públicos, né? O que vai acontecer? A esfera pública vai se distanciar da esfera privada de algum modo, né? Então a esfera privada vai ser intocável ali pelos interesses públicos, né? Essa seria mais ou menos a relação entre a esfera pública e privada no Estado liberal. No Estado social, muito pelo contrário, né? A esfera privada e a esfera pública, a relação aí ela dá uma invertida, porque há uma prevalência agora da esfera pública em detrimento da esfera privada, né? A esfera privada, ela, de certo modo, ela aceita, né, que o Estado agora passe a intervir mais, até para que possa suprir alguns direitos que foram perdidos aí no Estado liberal. Então essa relação é sempre isso, né? Sempre ou a esfera privada ela é a privilegiada ou a esfera pública é privilegiada. No caso, a proposta de Habermas é uma proposta extremamente inovadora, porque ele consegue exatamente perceber que é possível que ocorra uma relação complementar, na realidade, né, entre esfera pública e esfera privada. E não uma relação de distanciamento ou uma relação de supremacia de uma sobre a outra, né, ou de hierarquia de uma sobre a outra. Então não é que o público é mais importante que o privado, ou o privado é mais importante do que o público. Na realidade, os dois têm a mesma importância, né? É o que o Habermas vai dizer. Eles são codependentes. Um necessita do outro, né? De algum modo, o público se complementa pelo privado, o privado se complementa pelo público, né? Então, essa seria uma relação que ele também vai chamar de relação complementar, que ele também vai chamar de relação equiprimordial, ou que ele vai chamar de relação cooriginária, né? Essa nomenclatura muito própria do Habermas é interessante entender, mas isso não dá para a gente poder aprofundar aqui, mas, como eu disse, o 3º capítulo do livro dele vai trabalhar isso muito bem, e existem inúmeras outras obras, né, que vão discutir a teoria habermasiana. Só aqui em Belo Horizonte nós temos a escola, a UFMG, né, que é a Escola Mineira de Direito Constitucional, a Escola de Processo, lá da PUC, a filosofia também. Grande parte dos nossos professores dessas escolas trabalham a teoria do Habermas, ou criticando, ou reforçando algum aspecto, ou reconstruindo. Então, não é difícil de encontrar bons artigos, boas teses, ótimas dissertações em relação à teoria do Habermas. Então, esse seria um ponto, né? A discussão de qual é a relação, na realidade, entre esfera pública e esfera privada. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando a questão da desapropriação e estou pretendendo apresentar uma crítica à questão... Olha, veja bem, eu estou apresentando uma crítica à questão da desapropriação, né? Ou seja, a desapropriação que é fundamentada na ideia de uma supremacia do interesse público sobre o privado, isso, numa teoria habermasiana, seria extremamente crítico, né? Porque eu já parto do pressuposto, a questão toda é exatamente essa, né? Eu tenho como pressuposto, ou como ponto de partida, de que os interesses públicos sempre estarão acima dos interesses privados. Então, uma desapropriação com base nisso é algo extremamente discutido, né, ou discutível, a partir de uma teoria que pretende oferecer umas bases para uma democracia mais séria, né, levando em consideração que todos nós aqui devemos ter ou ser tratados com a mesma consideração e respeito, que é a ideia de igualdade lá do professor Ronald Dworkin. Então, se eu levo isso em consideração, é extremamente complicado falar de uma relação de subordinação de uma esfera em relação à outra. Na democracia seria extremamente, vamos dizer, absurdo, né? Vou até usar uma palavra mais simples, né? Defender
que uma das esferas está realmente acima da outra esfera. Então, esse seria um ponto interessante do Habermas para se discutir, né? E aí seria interessante na pesquisa vocês apresentarem uma espécie de uma reconstrução histórica dessa relação, ou seja, de que modo que a esfera pública e a esfera privada se relaciona nos diversos paradigmas, né? O paradigma que o Habermas se posiciona, ele seria o chamado paradigma procedimental, né? Porque ele não é nem o paradigma formal burguês lá do Estado liberal, e também nem o paradigma material do Estado de bem-estar social. Então ele propõe um paradigma que ele chama de procedimental, que muitos confundem com formal. Na realidade, procedimental não é formal, né? O procedimental ele tem ali um mínimo de conteúdo que o Habermas estabelece, que ele vai estabelecer ali os chamados 5 direitos fundamentais básicos, né? Que tem que ter em qualquer tipo de Estado democrático, e a partir desses 5 direitos fundamentais básicos é possível eu construir uma sociedade verdadeiramente democrática ou um Estado verdadeiramente democrático. Então, a teoria do Habermas seria interessante também nesse aspecto. Um outro aspecto da teoria habermasiana, que também é muito interessante, é exatamente a relação entre direito e moral, né? Grande parte dos autores sempre ficam da mesma forma que a relação público e privado, tratando a relação entre direito e moral, ou de uma forma de distanciamento, em que direito e moral não tem nenhum tipo de contato, como grande parte das teorias positivistas, né, como Hans Kelsen, por exemplo, né? Isso já começa a ser mudado em autores como Hart ou em autores como Bobbio, mas Kelsen talvez seja o autor que tenha feito de uma forma mais caracterizada, né? Ou seja, que a moral e o direito não têm realmente relação, né? Até porque a teoria dele é chamada teoria pura do direito. E outros autores, na realidade, no lugar desse distanciamento entre direito e moral, já dizem que o direito ele é subordinado à moral, né? Ou seja, o direito ele tem como fundamento a moral. Então, o Habermas ele pretende, da mesma forma, que ele supera concepções que tratam a relação entre interesses públicos e privados como relação de subordinação, da mesma forma ele também tenta superar isso na relação entre direito e moral. E ele apresenta também exatamente a mesma concepção, ou seja, de que modo que o direito se relaciona com a moral, né? A relação do direito com a moral não é uma relação de distanciamento, como era no positivismo, e também não é uma relação de subordinação, ou seja, o direito não está subordinado à moral, o direito não está fundamentado na moral. Na verdade, essa relação também é uma relação de complementaridade, de equiprimordialidade, é uma relação de codependência. Então, de que modo que isso se relaciona? Na realidade, quando a gente fala de direito e moral para o Habermas, nós não estamos falando aqui de forma e matéria, né? Nós estamos falando aqui de formalidade e conteúdo, ok? Então, nesse sentido, o direito daria a forma e a moral daria o conteúdo. Então, dessa forma, há uma relação complementar. Não existe direito somente como forma, né? E também não existe direito também somente como conteúdo. Então, essa relação necessariamente é uma relação complementar. O direito busca o conteúdo na moral e a moral busca a segurança, né, vamos dizer assim, a forma jurídica no direito positivo. Então, essa seria uma relação complementar. Então, essas teorias são interessantes para discutir, por exemplo, ou para criticar, né, visões, né, mais positivistas do direito, ou visões mais moralistas do direito, vamos dizer assim. Ou concepções positivistas, ou inclusive chamadas concepções justnaturalistas, vamos dizer assim, né? O Habermas ele seria um autor que serviria muito bem para criticar essas duas concepções, né? Então esse é um ponto também muito, muito interessante da teoria do Habermas, que ele também vai discutir no seu livro Direito e Democracia, entre faticidade e validade. Isso vai estar tudo no primeiro volume, essa discussão da relação entre direito e moral, da relação entre público e privado, da questão da validade do direito, né, o que faz um direito válido, que é uma outra discussão interessante, né, o que o Habermas tem por uma norma válida. Por muito tempo as pessoas entendiam que o que determinaria a validade do direito, como por exemplo o positivismo, né, é o fato desse direito ser feito pelo Estado, né, ou seja, a vontade do Estado é que determina a validade desse direito.
E isso foi discutido por N outras pessoas, né? E aí vem um Hart, apresenta uma outra forma de validade, que é a chamada regra de reconhecimento, e assim por diante. O Habermas apresenta uma teoria muito interessante sobre a questão da validade, onde ele vai dizer que o direito só pode ser considerado como válido quando nós, que somos os destinatários da norma, nos enxergamos como coautores dessas normas, né? Ou seja, de que modo que, na realidade, nós, que somos os destinatários da norma, vamos nos enxergar como coautores, né? Essa é uma discussão muito interessante, porque essa é a base da democracia, né? Ou seja, eu só posso me ver como coautor se, de certo modo, o Estado ele observa, né, ele garante a existência mínima daqueles direitos fundamentais que o Habermas vai falar, né, que são aqueles 5 direitos fundamentais e que, com certeza, a nossa Constituição Federal tem todos eles, né, que depois eu posso falar sobre esses direitos também. Então, na realidade, a norma válida não é aquela norma que é imposta pelo Estado, não é aquela norma que tem como fundamento a moral, né? Ou seja, não é a norma que é feita por parlamentares, seja lá o que for. Normalmente, a norma válida para o Habermas seria aquela norma em que eu, você, todos nós, nos enxergamos como coautores dessas normas, né? Isso é uma teoria extremamente interessante para trabalhar a questão da legitimidade democrática de algum tipo de lei, por exemplo, né? Aí eu posso fazer uma discussão, por exemplo, como a questão da lei Maria da Penha, a questão da lei seca. Será que nessas leis, eu realmente me vejo como coautor dela? De que modo que eu me vejo como coautor, né? Não é que eu fui lá em Brasília e assinei a lei. Eu tenho que, na realidade, me ver, de certo modo, protegido por essa lei, né? Eu me vejo dentro da norma ou não? Ou, de certa forma, eu estou fora daquilo ali? Então, essa é uma discussão que também pode ser interessante. Uma outra concepção, né, que eu posso apresentar melhor no próximo bloco seria a discussão da questão da própria hermenêutica, né? Ou seja, de que modo que o Habermas, por exemplo, serviria para criticar aquela concepção que é muito utilizada, por exemplo, no Brasil, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, aquela concepção de que os princípios jurídicos, os princípios constitucionais, eles seriam valores. E se eles são valores, de que modo que eles seriam aplicados, né? Então, no Brasil, grande parte dos nossos juízes, né, adotam essa perspectiva de que eu posso entender princípios como valores e a partir de uma técnica de sopesamento ou uma técnica de ponderação, eu posso encontrar qual seria o princípio que prevaleceria em detrimento do outro. Essa é uma teoria que predomina, de certo modo, em nossa jurisprudência, né, em nossa prática jurisdicional, e que o Habermas oferece uma outra visão, uma teoria aí calçada, né, por teóricos como também Ronald Dworkin e Klaus Ginter, que depois eu vou falar sobre ele, acerca dessa inadequação desse tipo de técnica de ponderação de valores, né? Então, nesse mesmo livro dele, Direito e Democracia, lá no seu primeiro volume também, no capítulo 6 desse livro, ele vai apresentar uma distinção, né, entre normas e valores, exatamente para trabalhar a ideia de que não dá para você confundir princípios com valores, né? Então ele faz uma crítica aí a um autor muito importante, que depois eu também posso falar bem en passant sobre ele, que seria o Robert Alexy, que é um autor alemão, né, que defende essa corrente da chamada ponderação de valores, ou que defende essa concepção de que os princípios, embora eles não sejam valores, né, embora os princípios tenham um caráter normativo, eles têm uma dimensão aí de peso, né, que isso também do Dworkin já falava, mas é um pouco diferente. Eles têm uma dimensão de peso e essa dimensão de peso ela é resolvida com uma técnica de ponderação ou com uma técnica de sopesamento. Então, no nosso próximo bloco, eu volto explicando isso melhor, para a gente fechar aí alguns pontos, né, bem básicos da teoria do Habermas, para aqueles que queiram, obviamente, optar por esse tipo de concepção.
Bom, já voltamos.